Pai do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? É uma alegria estar contigo nesse domingo, dia 17, dia de Santa Ceia. Quando eu soube que nós iríamos poder participar, ainda que online, a primeira coisa que me veio à mente foi uma canção antiga que diz assim: vem cear, o mestre chama, vem cear. Hoje é dia de nós celebrarmos a tão aguardada ceia que não pudemos fazer juntos, no mês de abril e também nesse primeiro domingo de maio, mas vamos fazer hoje, vamos estar juntos hoje. E eu espero que você já esteja com tudo pronto aí, a sua mesa, o pão, o suco da uva e a família reunida para no momento da ceia nós podermos participar juntos. Mas agora é a hora da palavra de Deus e nós vamos nos alimentar com o pão vivo que desceu do céu, a palavra que é Cristo, o Logos de Deus. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, o verso 18. A partir do verso 18, nós lemos assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Ela tinha 9 anos de idade. Cresceu numa família grande, tios. O tio mais novo tinha pouca idade mais do que ela. Uma família numerosa e muitos falantes, muito alegres, muito extrovertidos. Uma família que aparentemente não tinha grandes problemas, até que, numa brincadeira, um de seus tios a estuprou. Aos 14 anos de idade, ela teve outra experiência extremamente negativa. Um que deveria ser o seu padrasto lhe violentou. E essa ação durou por até os 16 anos de idade. Aos 16 anos de idade, ela resolveu deixar a sua casa e ela foi ser doméstica na zona sul de São Paulo. Ali ela ficou todo o longo da sua juventude até a idade adulta. Eu a conheci pouco mais de 30 anos. Ela estava hospitalizada e ela havia chamado uma de suas primas, que coincidentemente era membro da igreja que eu pastoreava. Foi ali que, num hospital na zona norte de São Paulo, que nós tivemos o primeiro contato e nós começamos a conversar e a compartilhar a vida juntos. Tinha muitos problemas interiores, traumas inimagináveis, e uma vida que ela escolheu viver por conta de toda a sua histórico, desde a infância, a adolescência. Ela escolheu viver uma vida muito degradante, vamos dizer assim. Muito bem, ela estava hospitalizada já há 90 dias. O hospital procurou saber da sua família, ela disse que não tinha família. O hospital precisava de um número de telefone de alguém quem pudesse recorrer num caso de necessidade. Ela deu o nome de uma amiga que ela considerava ser a mais próxima dela. Uma vez chamada, essa amiga não compareceu. E imagine você, ela hospitalizada, sem ter quem a visitasse, sem ter quem a acompanhasse durante 90 dias.
No final desse período, ela se lembra, e aí eu quero dizer que ela se lembra, entre aspas, dessa sua prima, e ela então busca no seu telefone o contato da prima e consegue encontrar. Liga e a prima vai visitá-la, e ela então conversa sobre fé, sobre Deus, sobre Jesus Cristo, sobre perdão, sobre vida nova. A prima chega para mim e me convida a ir visitá-la no hospital, e em chegando lá eu me dou conta de que ela estava extremamente tocada por Deus e trabalhada pelo seu Espírito e pronta, apta para a salvação. Ela recebe Jesus e nós a acompanhamos durante 2 longos anos de discipulado semanal. Todos os sábados, no período da tarde, nós tínhamos um encontro. Deus fez uma obra muito linda e muito especial na vida daquela mulher. E o texto que nós estamos falando é sobre reconciliação. Aquela menina que se tornou moça e depois mulher, ela se reencontrou com a fé, ela se reencontrou com Deus. Perguntada como isso aconteceu, ela disse que velhas canções do tempo de infância, quando ela era levada a uma igreja, lhe vieram à memória. E o sentimento de que ela estava sozinha no mundo lhe fez lembrar de que Deus poderia ser a sua solução. E graças a esse Deus grandioso, que toma essa iniciativa de vir até nós, ela se reencontrou com Deus, com a fé em Jesus Cristo, com o Salvador. E o texto que nós estamos lendo hoje, meditando nesse dia, fala a respeito disso. O verso 18 começa dizendo: e todas as coisas vêm de Deus, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo começa dizendo: todas as coisas vêm de Deus. A iniciativa nunca é humana, a iniciativa nunca foi de nós, seres humanos, para com Deus, mas a iniciativa sempre foi de Deus para conosco. Numa conversa pessoal, particular com Nicodemos, Jesus Cristo disse: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo começa a falar a respeito do amor de Deus, ele começa a partir de Deus até chegar ao homem. Nunca fui eu que busquei a Deus, nunca é você que buscou a Deus, nunca foi aquela moça que buscou a Deus. Aqueles 90 dias sozinha foi suficiente para ela perceber um chamado, para ela perceber um convite. E tão logo ela se deu conta de que Deus a estava convidando para uma reconciliação consigo, que Deus a estava convidando para uma nova vida. Deus chegou através da sua prima, chegou através de pessoas que lhe deram atenção, que lhe ministraram a palavra. Deus está chamando sempre, Deus está sempre tomando a iniciativa de chegar até o homem. Quem escreve isso é Paulo, e Paulo ele vai dizer que antes ele conheceu a Cristo na carne, mas agora ele já não conhece mais a Cristo na carne. Quando ele fala isso, eu me lembro de Atos 9, na estrada a Damasco, quando ele cai, ele é jogado no chão por Deus, e ali o Senhor Jesus pergunta: Paulo, por que você me persegue? Ele estava indo a Damasco com cartas para pôr em prisão os cristãos, e Jesus fala: você está perseguindo a mim, mas foi Jesus que marcou aquele encontro com Paulo naquela estrada. Ele muda totalmente, radicalmente, tem a vida mudada, transformada, porque Cristo foi até ele. Deus sempre tomará a iniciativa. Talvez você em casa, onde quer que você esteja nesse momento ouvindo essa palavra, e essa pregação é uma voz divina para você dizendo: filho, sou eu quem estou
te convidando para uma reconciliação. Nós estávamos alienados de Deus, mas Deus veio até nós por meio da graça, da sua graça revelada na pessoa do seu Filho. Quando ele fala, e todas as coisas vêm de Deus, ele está se reportando ao contexto dos versículos 14 até o 17, quando ele vai dizer que um pecou e logo todos pecaram, todos morreram, mas Cristo veio, aleluia, pois o amor de Cristo, verso 14 do capítulo 5, nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. É exatamente essa a mensagem do Evangelho, é exatamente essa a proposta do Senhor. Hoje nós estamos com a mesa posta, diante de nós temos o pão, nós temos o suco da uva, o pão representando o corpo do Senhor Jesus, o suco da uva representando o seu sangue. Ali, naquele ato que pode ter parecido para alguns num determinado momento a derrota, a vergonha, a destruição, a queda de um sonho, de uma esperança, foi na verdade o princípio, o início da nossa restauração, da nossa reconciliação, de refazer a nossa amizade perdida com Deus. Deus em Cristo tomou a iniciativa e veio até Paulo. Deus em Cristo tomou a iniciativa e foi até aquela moça lá no hospital na zona norte de São Paulo. Deus tomou a iniciativa e veio até a minha vida, um menino de 14 anos de idade. Ele tomou a iniciativa e chegou até nós. Quando eu descobri que eu tinha aceitado a Jesus, na verdade eu percebi que era Ele quem tinha me convidado para recebê-lo, para receber a salvação. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas no céu e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia. Tudo começa em Deus. Tudo começa na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. E se nós temos alguma coisa, recebemos alguma coisa, somos alguma coisa, tudo teve início nele. E a nossa vida deve ser vivida para a sua glória. O versículo 18 continua, que nos reconciliou consigo por meio de Cristo. Isso aqui, amados irmãos, é graça, graça de Deus. Deus era a parte ofendida nessa relação, contudo ele tomou a iniciativa de nos reconciliar com ele. O plano eterno, aquilo que João teve a revelação no Apocalipse, o cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, ou seja, antes de que qualquer pessoa existisse, o plano de salvação, o plano de reconciliação já estava preparado, ordenado, e Cristo já sabia qual era a sua missão. Por isso, num momento dramático da sua vida, ele diz, foi para isso que eu vim, exatamente para isso que eu vim. Ele estava diante da iminente morte naquela Páscoa em Jerusalém. E ele não fugiu, ele não correu, porque na eternidade ele já tinha dito sim, sim para mim, sim para você, sim para a humanidade. Não importa as escolhas de vida que você tomou fazer, o rumo que você tomou na sua existência. Não importa os acertos ou os erros da tua existência. Não importa se você está chafurdado em um pecado ou em uma vida pregressa, ou se você vive uma vida regular.
estamos alienados de Deus, e só Deus pode nos reconciliar com Ele mesmo. Não há nada que eu possa fazer para me aproximar de Deus que surta efeito, mas o efeito já foi, aleluia, a obra já foi consumada na cruz do Calvário, para mim e para você também. Que Deus nos reconciliou consigo por meio de Jesus Cristo. Aos Romanos o apóstolo Paulo escreve assim: se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Aleluia. Apenas isso. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos a reconciliação. O resumo disso é: Deus restaurou o relacionamento entre Ele mesmo e nós, para que a nova criação dele para nós pudesse ser plenamente efetuada. Deus preparou a reconciliação, mesmo antes que nós pudéssemos responder positivamente, afirmativamente ou não. Deus já disse sim para mim, Deus já disse sim para você. Os judeus, nos tempos dos apóstolos, eles acreditavam que o homem tinha que tomar uma iniciativa de reconciliação com Deus, principalmente por meio da oração e por meio da confissão de pecados. Na verdade, eles imaginavam naquela ocasião, e ainda muitas pessoas, talvez você seja uma dessas, que imagina que você precisa primeiro colocar a sua vida em ordem, para então você tomar uma iniciativa rumo a Deus. Essa palavra veio para destruir esse tipo de pensamento, para desconstruir essa ideia na sua mente. Você nunca estará suficientemente preparado para se apresentar diante de Deus. A mensagem do Evangelho e todo o Novo Testamento é essa: Deus busca a você, Deus vai atrás da ovelha perdida, Deus vai atrás da dracma perdida, Deus está esperando, aleluia, com seus braços abertos para receber o filho pródigo, aleluia. O Novo Testamento ensina que Deus nos restaura a si, colocando-nos em um relacionamento certo com Ele. A Bíblia vai dizer ainda no versículo 18, nos deu o ministério da reconciliação. Que coisa linda! O apóstolo Paulo, nessa carta aos Coríntios, ele vai dizer um pouco da sua história e dos dramas que ele viveu na proclamação do Evangelho. Ameaças de morte, naufrágios, prisões, chicotadas, desprezo, enfim, traições. Ele vai narrar um pouco da sua experiência. E aqui nesse texto, inspirado pelo Espírito, ele diz que Deus confiou a ele o ministério da reconciliação. E se nós formos ponderar um pouco na vida e no ministério de Paulo, nós vamos perceber que ele se sentia um privilegiado em ser um pregador da restauração, da comunhão entre o homem e Deus. A igreja de Corinto, a quem ele escreve, foi uma igreja muito trabalhosa. Ele viveu 1 ano e meio entre eles, conquistou aquelas pessoas para Jesus, mas aquela comunidade de fé foi talvez a que deu maior trabalho a ele. Eu concordo com Eugene Peterson, que diz que nós devemos ser gratos a Deus tanto por Paulo quanto pela igreja aos Coríntios, porque se não fosse pela igreja aos Coríntios, talvez Paulo não tenha dado tantas instruções valiosas, preciosas à igreja. E essa é uma verdade, quem lê a carta aos Coríntios sabe disso. Mas o apóstolo Paulo está dizendo aqui que ele foi chamado para ser um proclamador. Ele diz aqui que ele foi chamado para ser um embaixador, um representante de Deus na terra, para anunciar essa graça. E eu quero me dirigir a você, meu irmão, minha irmã. Nós somos privilegiados por termos pessoas que convivem conosco e dar a elas esse pão, oferecer a elas essa mensagem, entregar a eles essa graça. Deus nos confiou o ministério da reconciliação. No capítulo 3, versículos 7 a 11, o apóstolo Paulo faz uma menção sobre a velha aliança
diferente da nova aliança. Ele diz que a velha aliança era o ministério da morte, porque a lei nos condenava, ela mostrava que nós falhávamos e não conseguíamos acertar o nosso caminho com Deus. Ela diz que o ministério da morte vai se desvanecendo, como o semblante de Moisés que brilhava e logo depois deixou de brilhar, deixou de desvanecer. Ele disse: aquele ministério da morte, da condenação, foi tão glorioso por um tempo, que dirá o ministério do Espírito, que traz justiça, a justiça de Deus, que traz paz entre nós e Deus. Aleluia, glória a Deus. E essa paz é o resultado da restauração das nossas relações pessoais. Em Cristo, amados irmãos, as amarras são desfeitas. Em Cristo, amados, nós nos unimos a Deus e nos unimos às pessoas para ser restauradores de vidas, para sermos embaixadores da graça, para sermos pregadores desse evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O verso 19, o apóstolo Paulo vai dizer isto é, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo, não calculando seus pecados contra eles, e tendo confiado a nós a mensagem da reconciliação. A esse versículo explica que o Senhor não leva em conta o tamanho, Deus não leva em conta a quantidade, Deus não leva em conta o peso do fardo das escolhas que nós fizemos ao longo da vida e que muitas vezes nos sobrecarrega. Aqui é claro, Deus não calcula o preço, não calcula o número, não há um numeral que contabiliza a quantidade de pecados que nós trazemos na reconciliação. Ele acrescenta: não calculando sobre nós o pecado, qualquer um que se dê a si mesmo a chance de pensar sobre isso, dirá como Paulo diz no verso 14, esse amor me constrange. O apóstolo Paulo diz que ele se sentia constrangido a uma nova vida, porque Deus jamais contabilizou aquilo que ele fez contra o reino e contra as pessoas. Em dada ocasião, o apóstolo Paulo fala que ele fez muitos males à igreja de Deus. Muitas pessoas ele arrastou pela rua fora, carregando-as, machucando-as. Ele forçou pessoas. E ele está dizendo aqui: esse amor me constrange, porque Deus nunca me lançou na face aquilo que eu cometi de errado. Pelo contrário, esse amor me chamou para perto dele. Esse amor chama você, chama a mim para perto de Deus. A reconciliação, ela acontece quando duas partes alienadas são convidadas ao reatamento, à reunião, ao congraçamento, ao reencontro. E é exatamente isso que Cristo fez na cruz do Calvário. A Bíblia diz que Ele é o nosso mediador. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Mais uma vez, o esforço para a reconciliação está em Deus, está em Cristo. Cristo quer pegar a sua mão, distante, alienado de Deus, e pega a mão de Deus e reúne vocês dois diante dele e diz: eu paguei o preço, eu dei a minha vida, eu me entreguei para que ele pudesse ser reaproximado. E Deus pega a mim, pega você do colo e te chama de filho, e me chama de filho. Deus quer nos reunir numa grande família no céu. E você faz parte desse convite. A você esse convite também ele é dirigido. A cada um de nós esse convite nos é dirigido. A palavra de Deus diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação.
Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele, preste atenção, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor Jesus fez a parte dele. Há uma doutrina que pensa, que imagina que a doutrina da graça é que no final todos seremos salvos. Você pode fazer e viver a vida que você quiser, e no fim Deus, que é amor, irá te perdoar e te conduzir ao céu. O Evangelho apresenta a graça de Deus de forma extraordinária. Por mais que nós preguemos a graça, e nós somos pregadores da graça, nós sempre teremos uma visão fragmentada dela. Eu acredito que nós vamos entender a graça de Deus quando nós estivermos com o Senhor, porque desse lado da vida a nossa mente é muito finita, muito pequena para compreender isso. O apóstolo Paulo usa essa palavra, amor que constrange, né? Amor que me leva a uma nova vida, que me leva a desejar uma nova vida. É isso que Deus faz comigo e faz com você. Talvez isso faça sentido para você exatamente agora. Você ligou o seu celular, seu smartphone, você acessou o canal da igreja, você acessou essa pregação e você nos ouviu e está nos ouvindo até aqui e agora. E Deus está falando ao seu coração: filho, eu estou convidando você para uma reconciliação comigo. Não basta só você tomar conhecimento disso. A Bíblia diz que você precisa tomar uma iniciativa. A iniciativa de responder ao amor de Deus. A iniciativa de receber a graça de Deus. E essa palavra é esclarecedora. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvos. A única coisa que você precisa fazer é você responder. Você precisa declarar-se. Você precisa expressar-se. Você precisa usar a sua voz somada ao seu coração. A voz alinhada com o sentimento. É um ato de vontade. É um ato volitivo. Você precisa dizer: eu quero, eu aceito, eu recebo. E quando nós fazemos isso, a Bíblia declara que nós recebemos essa graça derramada sobre nós, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração. E aí a gente volta lá no versículo 17, que diz que em Cristo nós nos tornamos nova criatura. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Veja agora todas as coisas que Deus fez por nós. Primeiro, Ele não nos abandonou. Deus não se esqueceu de nós. Eu me lembro da passagem do filho pródigo, quando a Bíblia diz que quando ele começou a pensar na sua vida, na condição em que ele se encontrava, a Bíblia diz que ele caiu em si. Esse cair em si pode ser considerado o momento em que o toque de Deus se torna real na vida da pessoa. E ela se torna esclarecida. A mente que estava embotada, fechada, se abre para a verdade. Se abre e se esclarece. E aonde o Espírito de Deus atua, a Bíblia diz que ali há libertação. Aí nós somos libertos daquilo que nos amarrava. E pode ser que isso esteja acontecendo contigo agora e você esteja percebendo que Deus jamais te abandonou, jamais se esqueceu de você. E além de não ter te abandonado e nem a mim, Ele tomou a iniciativa de restaurar essa aliança, de restaurar esse relacionamento. Além de restaurar o relacionamento, e para isso, melhor dizendo, Ele deu o seu único filho para morrer na cruz para a remissão dos nossos pecados. Permitiu-nos entrar em sua presença e concedeu-nos vida eterna. Ele fez novas
todas as coisas, restaurando-as ao seu desígnio, glória e propósito original. Foi isso que Jesus Cristo veio fazer. E é isso que nós celebramos na Santa Ceia. Nesse momento de comunhão, o que nós estamos fazendo é um ato de gratidão, é um ato de nos lembrar que Ele não nos abandonou, que Ele tomou a iniciativa da restauração do nosso relacionamento com Ele, que Ele fez de nós novas criaturas. Graças a Deus, porque Jesus Cristo disse sim. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde. Vamos cear?